A vida e as ideias de Karl Marx. O marxismo é uma doutrina de análise socioeconômica que tem como base o materialismo histórico dialético, para entender as relações de classe e seus conflitos visando uma transformação social. Tal pensamento teve um impacto profundo na sociedade e na academia global, tendo influenciado muitos campos de estudo. De acordo com o livro História das Doutrinas Econômicas de Paul Gon, o marxismo apresenta-se como vasta doutrina socialista, e isto sobre dois aspectos. Vasta, primeiro, pelo seu conteúdo. Karl Marx e Friedrich Engels construíram, em suas obras, uma importante doutrina baseada em amplíssima documentação. Deve-se estudá-la, sobretudo, no Manifesto Comunista, de 1848, e o Capital, de 1867. Vasta, segundo, também pelas interpretações, pois o marxismo deu lugar a comentários diferentes e, muitas vezes, contraditórios. O marxismo apresenta-se como formado por duas partes diferentes, uma sociológica e filosófica e outra econômica. A parte sociofilosófica tem por base a concepção do materialismo histórico, a qual está intimamente ligada à noção de luta de classes. Nesta dupla filosofia econômica e social, vai buscar o marxismo o traço científico que o caracteriza. A parte econômica contém duas teses, a da exploração e a da evolução. A primeira dela, a causa, é estática e explicativa. A segunda, a consequência, é dinâmica e descritiva. Biografia. Marx e Engels ambos eram filhos de sólidas famílias burguesas. Decorreu de um período da história europeia em que as potências da Santa Aliança tentavam erradicar da Europa pós-napoleônica todo e qualquer traço de Revolução Francesa. Ao mesmo tempo, assistia-se na Alemanha à emergência de um movimento liberal cujos principais representantes eram os poetas da Jovem Alemanha, entre eles Heinrich Heine e Ludwig Börne. Karl Marx nasceu em Trier, Prússia, em 1818. Provindo de uma família burguesa, seu pai era advogado. Pouco se sabe relativamente à sua mocidade. Após haver concluído seus estudos no Liceu de Trier, inscreveu-se na Faculdade de Direito de Bonn, que cursou durante apenas alguns meses, transferindo-se em outubro de 1836 para a Universidade de Berlim. Sentiu-se atraído pelos estudos filosóficos. Na Alemanha predominava então a filosofia idealista hegeliana. Ainda nesse tempo, fez parte do grupo Jovens Hegelianos. Falecido seu pai em 1838, resolveu então Marx prosseguir seus estudos para receber o grau de professor de filosofia. Defende em 1841 na Universidade de Jena sua tese de doutorado A Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e a de Epicuro. E nesse mesmo ano apareceu o livro de Ludwig Feuerbach, A Essência do Cristianismo. A partir dessa época, a vida intelectual alemã se dividiria entre filosofia hegeliana e a materialista de Feuerbach. Marx sofreria a profunda influência deste último. As universidades alemãs reagem contra as obras antirreligiosas, opondo-se aos ensinamentos de Feuerbach e de Bruno Bauer. Marx abandona então os seus projetos relativamente à carreira do magistério. Colabora então com a Gazeta Renana, cuja direção assume em 1842. Em meados de 1843 foi proibida a saída desse jornal. Em junho desse mesmo ano, casa-se com Jenny von Westphalen, jovem aristocrata, cujo irmão se tornaria ministro reacionário. Por volta de fins de 1843, partiu Marx para Paris, onde permaneceu até fins de 1845. Este é um importante período na sua vida, foi quando travou conhecimento direto com o socialismo francês. Teve a oportunidade, na França, de ver Proudhon e de ficar conhecendo também Friedrich Engels, que se tornou seu amigo e colaborador íntimo e dedicado. Publicou aí um estudo, Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Der uns die Ehre eines Besuchs erweist, unser verehrter, unser großer Proudhon. Liebe Freunde, Kameraden, Bürger, mit der größten Freude nehme ich unter euch Platz bei diesem republikanischen Bankett. Man will diese Bankette abschaffen, weil man vor eurer Wut Angst hat. Und zu Recht hat man Angst. Denn das Volk erhebt sich gegen die Willkür der Polizei. Und der Durst nach Freiheit gewinnt gegen die Repression. Denn es seid ihr. Ihr seid es, die Handwerker, all die Schuster, die vielen Schneider, die Weber, die Zimmermänner, die den Reichtum dieses Landes erzeugen. Und die Arbeiter, ja? Was ist mit den Straßenbauern und den Schmieden? Was ist mit denen? Ich vergesse sie nicht. Diese Männer, diese Frauen und Kinder, angekettet an die neuen Maschinen, die Feuer spucken und aus der Hölle kommen. Menschen, die manchmal nicht mal Brot haben, um bei Kräften zu bleiben. Ja. Man muss es klar und deutlich sagen, das ist Mord und nichts anderes. Und
komme zu meinem Thema. Was ist die Sklaverei? Ich behaupte, es ist Mord, meine Freunde. Da stimmt ihr mir wohl alle zu. Also, wenn ich die wichtige Frage aufwerfe, was ist Eigentum? Und die Antwort lautet Diebstahl. Muss ich mich dann immer wieder erklären? Eigentum, ja, aber welches? Das private Eigentum? Das bürgerliche? Ich spreche vom Eigentum im Allgemeinen, das auf einem Naturrecht beruht, wie Freiheit, Gleichheit, Sicherheit. Aber das sind Abstraktionen, oder? Das sind Rechte! Naturrechte! Die Freiheit, die Gleichheit und die Sicherheit eines jeden beeinträchtigt nicht die der anderen. Im Gegenteil, die verstärkt sie. Denn das sind unsere sozialen Naturrechte. Das, was wir unter Eigentum verstehen, greift notwendigerweise in die Freiheit, die Gleichheit und die Sicherheit anderer ein. Das ist ein Naturrecht, das antisozial ist. Deshalb verlange ich nicht, dass jeder am Eigentum teilhat. Ich verlange ganz einfach, dass es abgeschafft wird. Bravo! Viva! Nieder mit dem Eigentum! Nieder mit dem König! Dem Staat! Es lebe die Anarchie! In Ordnung, Michael, da sind wir uns einig. Aber Vorsicht, die Ohren des Feindes sind gespitzt. Also, Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Ich muss in meine Küche. Berlin. Im Salon von Bettina von Arnim. Exakt. Sie waren sehr arrogant Kann sein, ich war jung. und reich. Das haben Sie auch allen gezeigt. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich mich schon. Sie haben vom Kommunismus geredet, als hätten Sie ihn erfunden. Mit Ihren Offiziersepauletten und den Goldknöpfen. Das war lächerlich. Warum in der Vergangenheit herumstochern? Richten wir den Blick auf die Zukunft. Eben, Ruhe. Sie wissen, warum ich hier bin. Hm? Ich sag Ihnen doch meine derzeitige Situation. Ach, jetzt einfach Ihre Situation. Meine Situation ist folgende. Ich habe ein krankes Kind und eine Familie zu ernähren. Und Sie schulden mir das Geld für 2 Artikel. Sie müssen mir Sie haben zuhören. Eisenbahnaktien, alle Welt weiß das. Die Aktie ist gefallen. Das ist mir egal, dann verkaufen Sie eben mit Verlust. Ruge, ich habe Ihnen 2 fundamentale Artikel geliefert und ich verlange, was Sie mir schulden. Ruge brauchen seine Anleihe. Hat Sie irgendjemand was gefragt? Ich habe Ruge gefragt. Auf keinen Fall nehme ich auch nur einen zu von einem Ja, von einem. Von einem Amateur mit Goldknöpfen, der nichts Besseres zu tun hat, als sich seine faule Zeit mit der Kanaille in den Vorstädten zu vertreiben. Karl, bitte. Warten Sie hier. Ich guck mal, ob ich... Ja, machen ob Sie ich was finden kann, ja? Sie scheinen mich ja gut zu kennen. Haben Sie meine Texte gelesen? Ich habe Ihre gelesen. Insbesondere die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Das ist mir vollkommen gleichgültig. Ach ja? Chablis aus 1839. Er weiß, wie man Gäste empfängt, dieser Ruge. Selbst, wenn er schlecht zahlt. Nein? Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Sie haben die Hegelsche Dialekte vom Kopf auf die Füße gestellt. Ich bin 24, Sie dürften kaum älter sein. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie, mein Lieber. Ein Genie. Diese Studie über das englische Proletariat. Die Lage der arbeitenden Klasse in England? Ja. Das ist von mir. Sie verzeihen mir meine Offenheit? Nur zu. Ich ertrage alles. Das ist eine erstklassige Arbeit. Niemand vor Ihnen hat das geschafft. Es gibt nur einen Ausdruck dafür. Das ist kolossal. Estudos mais recentes sobre Marx e principalmente a respectiva bibliografia publicada em 1954 e analisada por Maximilian Rubel parecem deixar patente que no discurso do período da vida de Marx, passado em Paris, exatamente a época em que abandonou a filosofia hegeliana, foi que descobriu o lugar preciso e o verdadeiro papel do proletariado no conjunto das contradições da sociedade da época.
Marx fez-se, portanto, socialista, impelido por um impulso sentimental e não levado por conclusões a que teria chegado após uma laboriosa pesquisa científica. De fato, a sua sociologia e a sua economia política só mais tarde foram elaboradas. Expulso da França em janeiro de 1845, partiu Marx com Engels para Bruxelas. Escreverão aí, em colaboração, A Santa Família e a Ideologia Alemã, obra que só foi publicada em 1932. Contém ela, sobretudo, uma primeira expressão do materialismo histórico e sua aplicação à sociedade capitalista. Escreveu Marx, em seguida, A Miséria da Filosofia, em 1847, em resposta à obra de Proudhon, intitulada As Contradições. Nesta obra, nota-se claramente estar Marx impregnado das ideias do socialismo francês. Neste livro, combate Marx o socialismo, por ele intitulado Tópico, e expõe os princípios do comunismo. É a primeira das suas obras em que a análise recai sobre os problemas de economia política. De então em diante, consagrará todos os seus trabalhos de preferência a este assunto. Marx e Engels entregam-se à produção científica e à atividade política revolucionária. Fundam a União Alemã de Educação Operária. Aderem à organização comunitária intitulada Associação dos Justos e a transformam, dando-lhe o nome de Liga dos Comunistas. Expõe então o seu novo programa em uma brochura elaborada em comum e conhecida sob a designação de Manifesto Comunista, de 1848. Foi assim que surgiu a obra, se não a mais célebre do marxismo, pelo menos a mais popular, tornando-se o Breviário do Socialismo Contemporâneo. É de 1848 também o discurso de Marx sobre a questão de livre câmbio. Marx foi expulso da Bélgica em 1848, refugiou-se em Paris a fim de partir para a Alemanha, onde acabara de estourar a Revolução. Em Colônia, sempre acompanhado por Engels, fundou a Nova Gazeta Renana, cujos artigos acarretaram mais uma vez a sua expulsão em 1849. Exilado, passará a viver em Paris e depois em Londres. No decurso deste período, a vida de Marx se dividiu entre a ação e o estudo. Fundou em Londres, em 1864, a Associação Internacional de Trabalhadores, que subsistirá até 1872, reconstituindo-se posteriormente na América do Norte. Marx tentará tirar dos movimentos de 1848 ensinamentos revolucionários. Imbuído desse espírito, publicou em 1850 As Lutas de Classe na França, obra na qual indica a distinção existente entre o socialismo reformista e o coletivista. Publica ainda em 1852 o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, estudo crítico, histórico e político. Põe-se então a escrever uma grande obra, O Capital. Encontram-se na Inglaterra duas preciosas fontes de documentação: a teoria na economia clássica inglesa, os fatos no estudo da história, no espetáculo oferecido pelo industrialismo britânico e na observação dos acontecimentos econômicos postos em relevos pelas crises cíclicas desse período. A de 1847 deixou traços visíveis que Marx pôde observar à sua chegada na Grã-Bretanha. E a de 1857, que desenrolou-se ante seus próprios olhos. Em 1859, publicou sua crítica à economia política, espécie de introdução ao Capital, cujo primeiro volume apareceu em 1867, contendo um vasto estudo sobre a formação do capital. Em 1875, promoveu o Partido de Eisenach, uma reunião tendo em vista a criação da Associação Geral dos Operários Alemães. Por essa ocasião, escreveu Marx a crítica ao programa de Gotha, que nada mais é do que uma crítica ao socialismo reformista e a descrição do marxismo político. Em 1883 faleceu. Engels, fiel como sempre, envidará esforços para a publicação dos volumes 2 e 3 de O Capital. Em 1904, outro discípulo ortodoxo, Kautsky, reunirá as notas destinadas por Marx à elaboração do seu quarto volume do Capital, publicando sob o título Teoria sobre a Mais-Valia. Em História Econômica Geral, de Flávio Azevedo e Alexandre Sais, demonstra que na historiografia há uma clara polarização entre aqueles que afirmam ter ocorrido deteriorização das condições de vida dos trabalhadores e os que defendem uma hipótese contrária, ou, como sugere Phyllis Dean, entre os pessimistas e os otimistas. Mas ainda assim, mesmo um historiador conservador, pouco propenso a exagerar os aspectos perversos da Revolução Industrial, não pode evitar comentários sobre a exploração do trabalho infantil. Diz Ashton: a história dos aprendizes fabris é lamentável. As crianças, muitas delas somente com 7 anos, trabalhavam 12 e mesmo 15 horas por dia durante 6 dias da semana. Como o senhor e a senhora Raymond disseram, eram jovens cujas vidas se passavam, nos melhores casos, no monótono trabalho e nos piores, no inferno da crueldade humana. Os patrões que tomavam a sério de suas responsabilidades, os Arkwrights, os Greggs, Samuel Oldknow e, acima de todos, Robert Owen, não só montaram agradáveis e bem concebidas instalações para os aprendizes, como ainda lhes forneceram uma educação rudimentar.
mas muitos dos outros lugares, como Backbarrow, só se pôde. Já Montaut é menos condescendente e pinta com cores mais fortes a situação das crianças nas fábricas. Frequentemente, para não paralisar o funcionamento das máquinas, o trabalho continuava sem interrupção, dia e noite. Nesse caso, eram formadas equipes que se revezavam. As camas não esfriavam nunca. Os acidentes de trabalho eram frequentes, sobretudo no final dos dias de trabalho muito longos, quando as crianças exaustas ficavam trabalhando meio adormecidas. Foram incontáveis os dedos arrancados, os membros esmagados pelas engrenagens. Nem todas as fábricas, sem dúvida, foram palcos de tais cenas, mas elas não foram tão raras como seu incrível horror faria supor, e se repetiram enquanto não foi instituído um controle muito severo. Mesmo sem os maus tratos, o excesso de trabalho, a falta de sono, a própria natureza das tarefas impostas a crianças em idade de crescimento, teriam baixado para arruinar sua saúde e deformar seus corpos. Somemos a isso a alimentação má e insuficiente, pão preto, mingau de aveia, toucinho rançoso. Em Little Mill, os aprendizes brigavam com os porcos cevados no pátio da fábrica, disputando com eles o conteúdo de suas gamelas. Diante dessa visão das condições de trabalho nas fábricas, alguns historiadores recentes colocam duas questões. A vida do trabalhador industrial era melhor ou pior do que a do trabalhador rural que saía do campo em direção à cidade? Ao longo do tempo, o padrão de vida do trabalhador industrial melhorou ou piorou? Os historiadores que admitem ter a Revolução Industrial melhorado o padrão de vida dos trabalhadores, os otimistas, argumentam que os salários da indústria em expansão eram superiores aos dos trabalhadores agrícolas e também aos dos artesãos que perdiam seus empregos na velha indústria. Os dados disponíveis, embora precários, tendem a confirmar essa hipótese. No entanto, a questão não se limita ao aspecto puramente quantitativo. É claro que uma visão idílica do trabalhador rural em contato com a natureza também não pode ser aceita sem cuidado, como lembra um pessimista como a do marxista Hobsbawm. Sem dúvida, a verdadeira pobreza era pior no campo, e especialmente entre os trabalhadores assalariados que não possuíam propriedades, os trabalhadores rurais domésticos e, é claro, entre os camponeses pobres ou entre os que viviam de terra infértil. Mas, um pouco adiante, acrescenta: mas de fato a miséria crescente, como pensavam muitos, que chamava tanto a atenção, tão próximo da catástrofe total como a miséria irlandesa, era das zonas e cidades industriais, onde os pobres morriam de forma menos passiva e menos oculta. Se suas rendas reais estavam caindo, é ainda um assunto de debate histórico, embora, como já vimos, não possa haver dúvida de que a situação geral dos pobres nas cidades se deteriorava. Lembremos ainda que foi a partir da Revolução Industrial que o PIB per capita mundial aumentou numa velocidade e proporção como nunca antes vista anteriormente. Em suma, sustentar a melhoria do padrão de vida do trabalhador por meio de diferença entre salários agrícolas e industriais parece inadequado, pois ambos pobres viviam em condições muito distintas. Um salário industrial maior do que o salário agrícola não representa necessariamente um padrão de vida melhor para o operário da indústria urbana. A outra questão diz respeito à evolução dos salários reais dos trabalhadores industriais no tempo. O argumento dos otimistas é de que teria havido substancial elevação a partir da Revolução Industrial. Um exemplo é o de Lindner e de Williamson, que afirmam que os salários reais dos homens adultos quase dobrou entre 1820 e 1850, um aumento substancial que resolve a maior parte do debate sobre se houve aumento dos salários reais durante a Revolução Industrial. O aumento geral e substancial dos salários reais do trabalhador industrial só teria ocorrido após 1860 ou 1870, e o mesmo teria se dado em relação ao trabalhador agrícola depois de 1870 ou 1880. Esta cronologia da evolução dos padrões de vida poderia ser aceita tanto por otimistas como por pessimistas. Além de que a tentativa de obter resultados precisos fundados em dados estritamente quantitativos esbarra, portanto, em dificuldades insolúveis. Thompson, ao comentar o depoimento de um trabalhador da indústria de algodão de 1818, ressaltava as injustiças sofridas pelos trabalhadores com as mudanças ocorridas no caráter da exploração capitalista, a ascensão de uma classe de mestres, sem qualquer autoridade e obrigações tradicionais, a distância crescente entre os mestres e os outros homens, a transparência da exploração da mesma fonte de sua nova riqueza e poder, a perda de status e, acima de tudo, a independência do trabalhador, reduzir a total dependência dos instrumentos de produção do mestre, a parcialidade da lei, a ruptura da economia familiar tradicional, a disciplina, a monotonia, as horas e as condições de trabalho, a perda do tempo livre e do lazer, a redução do homem ao status de instrumento.
Estas são mudanças que afetam o modo de vida do trabalhador e levam Thompson à seguinte conclusão, a qual indica a possibilidade de sentidos opostos nas mudanças do padrão de vida e do modo de vida. Durante o período de 1790 a 1840, houve uma ligeira melhoria nos padrões materiais médios. No mesmo período, observou-se a intensificação da exploração, maior insegurança e aumento da miséria humana. Por volta de 1840, a maioria da população vivia em melhores condições que seus antepassados 50 anos antes, mas eles haviam sentido e continuavam a sentir essa ligeira melhoria como uma experiência catastrófica. Em suma, mesmo admitindo que o aumento dos salários reais, que não ocorreu continuamente, tenha permitido a elevação do padrão de vida do trabalhador da Revolução Industrial, havia suficientes motivos para sua insatisfação. As condições da vida urbana, o trabalho na fábrica, o novo modo de vida da sociedade industrial cobravam elevado ônus dos trabalhadores, em especial quando confrontados com os benefícios de outras classes. Não se trata, relembramos, de idealizar as condições de vida do trabalhador antes da Revolução Industrial, e sim de reconhecer o impacto que as mudanças tiveram ao alterar o modo de vida de grande número de pessoas. Sem dúvida, estes fatos se situam por trás de algumas formas de mobilização dos trabalhadores no período. A questão social, ou seja, os problemas referentes aos trabalhadores, não nasce na Inglaterra com a Revolução Industrial. É importante salientar isto. Há, por exemplo, registros de revoltas camponesas pelo menos desde o século XIV. Por outro lado, o Estado inglês, desde o século XVI, estabeleceu normas relacionadas à questão social, ou seja, dos trabalhadores. De 1563, há o Estatuto dos Artífices, que definia a forma de organização do trabalho com base em 3 princípios: obrigatoriedade do trabalho, 7 anos de aprendizado e salário anual determinado pela autoridade pública. Regras aplicáveis tanto aos trabalhadores agrícolas como aos artesãos. Sua aplicação integral efetivou-se por cerca de um século, mas algumas normas, como as relativas ao aprendizado, vigoraram por muito mais tempo. Embora o trabalho fosse considerado obrigatório, o Estado reconhecia que nem todos eram capazes de encontrar um emprego. Daí a decretação da primeira Lei dos Pobres em 1601, dirigida principalmente aos pobres desempregados, mas capacitados para o trabalho. Estes deveriam trabalhar para obter seu sustento e a paróquia, a comunidade administrativa da época, era responsável por providenciar esse trabalho, inclusive pela provisão dos recursos necessários obtidos por meio de impostos locais. Os que se recusassem a aceitar o trabalho oferecido pela paróquia eram severamente punidos, assim como os mendigos e os vagabundos, os que vagavam pela paróquia sem ocupação. Em 1662, com a lei de domicílio, tornou-se obrigatória a permanência de cada trabalhador em sua paróquia de origem, estabelecendo uma espécie de servidão paroquial. Desse modo, o trabalhador que não tivesse ocupação suficiente para seu sustento era obrigado, para não ser punido, a aceitar o trabalho que lhe fosse oferecido por sua paróquia. Assim, a mobilidade dos trabalhadores ficava restrita ao espaço da paróquia a que estavam vinculados. Foi revogado em 1795, talvez por pressões decorrentes da Revolução Industrial. A indústria necessitava de uma mão de obra que pudesse se deslocar para as áreas em que as novas empresas estavam se instalando. Evidentemente, a restrição imposta pela servidão paroquial impedia o deslocamento dos trabalhadores para as regiões em que havia necessidade de mão de obra. Desse modo, nas primeiras décadas do século XIX, surgiram pressões para a suspensão deste sistema, e também para a reforma da Lei dos Pobres, no sentido de suprimir os benefícios concedidos aos trabalhadores e de romper o seu vínculo com as paróquias de origem. A reforma da Lei dos Pobres, de 1834, caminhou nessa direção. Em primeiro lugar, suprimiu todas as formas de ajuda ou de subsídio ao trabalhador pobre ou desempregado. Aqueles que pedissem ajuda ao governo seriam encaminhados a casas ou asilos. Por outro lado, o fim desse sistema e a reforma da Lei dos Pobres eliminaram a proteção do Estado aos trabalhadores e as restrições à sua mobilidade. Ao torná-los livres de qualquer restrição, colocou-os no mercado de trabalho, concluindo a transição da condição servil para a de trabalhador livre, uma condição nada agradável para aqueles que enfrentaram esse momento de seu estabelecimento. As atrocidades burocráticas cometidas contra os pobres durante a década seguinte a 1834 pela nova autoridade centralizada da Poor Law foram apenas esporádicas e quase nulas quando comparadas aos efeitos gerais da mais potente de todas as instituições modernas, o mercado de trabalho. Não é estranho que um período tão turbulento registrasse muitas e diversas formas de manifestação dos trabalhadores, relacionadas às transformações da época da Revolução Industrial. Ocorreram movimentos de trabalhadores no campo também, por vezes refletindo questões conjunturais,
que provocaram fortes reações dos que foram por elas afetados. E também que a repressão a essas revoltas se fez de forma radical, com condenações a mortes, deportações e prisões. Como, por exemplo, na década de 1830, iniciou-se um movimento conhecido como cartismo. Trata-se da mobilização dos trabalhadores com um objetivo de início político. A organização de sindicatos foi restringida pela legislação britânica. No final do século XVIII, em parte como reação ao impacto da Revolução Francesa, as leis de associações proibiram qualquer forma de associação de trabalhadores. Estas leis foram revogadas em 1824 e, no ano seguinte, uma nova lei permitia formalmente a existência de sindicatos, porém restringia sua possibilidade de ação. Mais tarde, um grande movimento cooperativo e socialista liderado por Robert Owen deu origem aos grandes sindicatos nacionais unidos, em 1834. Admite-se que mais de 500 mil trabalhadores a eles se vincularam. No entanto, por dissensões internas, logo se dissolveu. Após 1848, o sindicalismo britânico teve uma nova orientação, abandonando a ideia de revolução social. Tratava-se do sindicalismo de uma aristocracia, de operários especializados, como sugere o nome de um desses sindicatos, a Sociedade dos Engenheiros Unidos. Desse modo, o sindicalismo inglês dissociou-se de ações mais amplas, concentrando-se nos problemas específicos de cada ofício. A mobilização dos trabalhadores no continente foi bem mais intensa do que na Grã-Bretanha. A participação popular, embora não propriamente de operários da indústria, já fora significativa na Revolução Francesa. Essa presença se repetiu nos movimentos de 1830 e 1848, que disseminaram por várias partes da Europa continental, e teve um ponto culminante na Comuna de Paris, em 1870. Paralelamente, observam-se diversas formas de organização dos trabalhadores, em grande medida associados à difusão de ideias socialistas, como a Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como a Primeira Internacional Socialista, de 1864, e contou com a participação do próprio Marx. Mas tudo isso apenas pronunciava a forte ascensão do sindicalismo e do socialismo no período posterior a 1870. Esse foi o contexto, a princípio, que foi sendo construídas as principais teses de Marx e Engels. Para concluirmos este primeiro episódio, cito a obra O Marxismo de Marx, do historiador e sociólogo inglês Raymond Aron, página 33, que diz assim: a partir do último quarto ou da última quinta parte do século XIX, o pensamento do exilado londrino tornou-se progressivamente a ideologia cada vez mais oficial de um grande movimento social. A passagem do pensamento de Marx para o marxismo se deu, em essência, pela intermediação de Engels e dos social-democratas amigos de Engels, Bebel e, sobretudo, Liebknecht e Kautsky. Em seguida, que foi, entre 1895 a 1900 e 1914, o ideólogo oficial da Segunda Internacional. Os partidos socialistas se constituíram na Europa como grandes partidos de massas a partir dos últimos 20 anos do século XIX, e o maior desses partidos de massas foi a social-democracia alemã, que era igualmente a mais marxista dos partidos socialistas da Europa. O Partido Socialista Francês, por exemplo, era bem menos marxista que a social-democracia alemã. Jean Jaurès, no entanto, se filiava de certa maneira ao marxismo, apesar de se poder dizer que ele jamais realmente o compreendeu. Mas afinal, não compreender o marxismo é uma desgraça que acomete muitos militantes e não militantes. A social-democracia russa era profundamente marxista, mas com disputas, desde o ponto de partida, extremamente vivas a respeito da interpretação do marxismo. Te convido a se inscrever, a compartilhar, deixar seu gostei e, claro, de acompanhar esta série chamada Marxismo, que se pretende ter 5 ou 6 episódios. No mais, obrigado.